Jesus. Me dá 3 sinais de empreendedorismo nele, assim, claros, nítidos. Número 1, nunca trabalhou para ninguém. Então o problema quando você tem dinheiro é que o prazer fica à disposição e, biblicamente falando, o prazer é inimigo do sucesso. Então, Qualquer que seja o prazer? Ilimitadamente falando ou excessivamente falando, para você ter alcançado os resultados que alcançou como esportista, você teve que abrir mão de muitos prazeres. Ou é a noite toda bebendo com os amigos, ou é de manhã treinando na piscina. Tem que escolher. Concorda comigo? Sim. A gente é casado com uma mulher só. Ou é o prazer da nossa esposa, do nosso lar, ou é o prazer que as orgias podem oferecer e o nosso dinheiro pode pagar. Então a gente precisa escolher qual tipo de prazer que a gente quer. O lícito, que é aquele que ninguém vai reclamar, e o ilícito, que é o que todo mundo vai te acusar. Então o dinheiro tem poder para comprar ambos. Então se você não conhecer os princípios milenares, você vai crescer através do empreendedorismo e usar a fama, o poder e o dinheiro que o empreendedorismo dá para as coisas satisfatórias à carnalidade e não à espiritualidade. E o que te dá durabilidade é a espiritualidade. Uou, muito bom. Brunet, Jesus. Me dá 3 sinais de empreendedorismo nele, assim, claros, nítidos. Número 1, nunca trabalhou para ninguém. Boa, né? Ele não trabalhou para ninguém. Ele herdou a carpintaria do pai, do pai postiço, José, porque tecnicamente, teologicamente, ele é filho de Deus. Deus, através do Espírito Santo, engravida Maria, e Maria tem Jesus. José o assume, porque através de uma revelação de anjo ele entende que aquilo é de Deus. José era carpinteiro, passa a função para Jesus. Então Jesus, enquanto não chegou o tempo de cumprir o seu destino, ele trabalhava como qualquer um outro. Isso aqui ensina muito pra gente, que nem sempre a gente vai começar trabalhando com o que nasceu para fazer. Jesus não nasceu para ser carpinteiro, ainda assim o foi. Então às vezes você está num tempo que está trabalhando com aquilo que só paga as tuas contas, para um dia te dar tempo, tranquilidade de descobrir o que realmente você nasceu para fazer. Certo. Então Jesus foi carpinteiro por um tempo, e quando começa o seu próprio projeto aos 30 anos de idade, ele começa um projeto de revolução mundial que está dando certo até hoje, 2000 anos depois, que é o amor ao próximo, a salvação eterna, o perdão de pecados, que nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhuma outra pessoa ofereceu perdão de pecados, somente Jesus Cristo. Perdão de pecados é tudo que você fez de errado, que você sabe que é errado. Daqui para trás, ele te perdoa se você se arrepender diante dele. Só Jesus te ofereceu isso. Eu sigo Jesus não porque eu sou nascido nessa consciência cristã e religiosa, mas porque eu tenho pecado suficiente para reconhecer que eu mereço o inferno se não fosse o perdão dos meus pecados. Então eu sigo Jesus por causa disso, pela consciência que eu tenho das coisas que eu já fiz. Não criminais, graças a Deus, mas erradas suficientes para ser condenado. Então, uma pessoa que entende o que Jesus fez nos seus 33 anos que ele passou na Terra, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem um certo nível de sabedoria, porque ele não só espiritualizou, ele espiritualizou nos 3 últimos anos da vida dele. Os 30 primeiros anos ele só empreendeu. Ele escolheu quem ia andar com ele, ficou de olho em quem ele ia convocar para ser da equipe dele, fortaleceu-se através do seu negócio, que era a carpintaria, e aprendeu. A Bíblia registra aos 12 anos de idade, ele visitando Jerusalém, que era uma cidade que naquela época ficava a 11, 12 dias de distância da cidade que ele morava, Nazaré, e ele ia ao templo, grande templo dos judeus, contestar, perguntar aos doutores da lei perguntas bíblicas. Então ele se preparou, inclusive naturalmente, para viver o que ele viveu aos 30, dos 30 aos 33.
Então Jesus, para mim, é o maior exemplo de empreendedorismo, porque 2000 anos depois que ele deixou essa terra, para quem é cristão acredita que ele morreu e ressuscitou, então ele está no céu hoje, vivo e governando sobre a gente, debaixo das nossas decisões. Ele deu o livre-arbítrio, porque muita gente contesta assim, muita gente me escreve na internet: Tiago, se Jesus está no céu, por que as crianças estão sofrendo na África? Porque os governadores da África, os presidentes, estão roubando ouro e diamante. É porque os homens tomaram decisões que prejudicaram outros seres humanos, não porque Jesus está no céu. É por causa do nosso livre-arbítrio. Então, se eu quiser te fazer um mal hoje, eu vou botar a culpa em Jesus? Se eu quiser mentir para você hoje, se eu quiser te trair hoje, a culpa é de Jesus? Não. Ou seja, ele deu livre-arbítrio ao homem. Aliás, tem um versículo bíblico que eu gosto muito que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens governarem. Está na Bíblia. Então ele deu a terra para a gente governar. Porque a gente está governando mal, a culpa é dele? Então eu não consigo entender isso. Quem entende um pouco da Bíblia entende que a responsabilidade de governar essa terra é nossa. Então eu tenho procurado, por onde eu passo, através dos meus livros, através de tudo que eu faço, ensinar as pessoas a serem melhores, através dos princípios milenares, que nada mais são do que os princípios bíblicos. Por exemplo, só te interrompendo rapidinho, uma característica típica de Jesus e remete ao empreendedorismo: ele selecionou bem sua equipe. E não necessariamente com os melhores, mas com os certos. Certo. Porque às vezes o melhor não é o certo para você. O melhor da equipe de Jesus, que eram 12, foi Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Ele era o melhor de todos. O mais treinado, o mais sofisticado, Sim. o mais adequado, o mais bem comportado. Foi o que traiu. E o mais impetuoso e emocionalmente duvidável, que era Pedro, foi o que deu certo no final das contas e foi escolhido por Jesus para guiar o próximo passo. Então, se a gente parar para pensar, como é que a gente vai escolher as pessoas que vão estar na nossa equipe, nossos colaboradores? Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Aqui é um problema, porque a gente quer sempre mirar nos melhores. Quem não quer os melhores? Todo mundo quer os melhores. O problema é que os melhores às vezes querem ter o mesmo negócio que você tem. Ele vai ficar 6 meses contigo e vai montar o negócio que você tem. Então, ter a capacidade de mesclar entre os melhores e os certos é uma capacidade de quem vai dominar nessa geração, quem vai dar certo nessa geração. Hoje eu toco um projeto que você conhece, que envolve milhões de pessoas, é um projeto multimilionário. Nós estamos aqui na nossa sede, né, que tem os estúdios mais modernos do Brasil hoje, no 2º andar aqui onde vocês estão. Tem um auditório desse e na minha equipe não tem só os melhores. Tem gente que não é boa o suficiente, mas é certa. Certa por quê? Isso. Porque tem um coração ensinável. Se eu falar é assim, ele acredita que é assim, não duvida. Você acha que essa é a primeira coisa que tem que Eu observar? acho que o coração ensinável é o básico para alguém andar contigo. O básico. Porque você é um líder. Joel é um líder. Flávio é um líder. Tiago é um líder. Se eu não consigo estar com pessoas que têm coração ensinável, pessoas que se acham melhores do que eu, ou que acham que sabem mais do que eu, ou seja, elas não são ensináveis, elas nunca vão aprender comigo. Então é melhor que elas tenham um próprio negócio. Qual o problema? Nenhum. Qual o problema da pessoa ser melhor do que eu? Nenhum que seja, vai ajudar mais gente, mas vai ter que ser em outro lugar, porque aqui já tem um líder. Então a pessoa tem que ter um coração ensinável. Na sua empresa já tem um líder, não tem outro Joel. Então a pessoa tem que ter um coração ensinável. Se a pessoa não tem um coração suficientemente ensinável para aprender contigo, que ela monte o próprio negócio. Ajude ela, para que ela comece. Vai ajudar pessoas, mas não tem nada a ver contigo. Para estar contigo, o primeiro passo é coração ensinável. Talvez ela não seja a melhor, mas ela vai estar com o coração aberto para aprender com você, para ser discipulada, treinada por você. Jesus ficou 3 anos e meio discipulando, treinando os discípulos, para que por fim 2 dessem certo. Para quem não sabe, Jesus teve quantos discípulos? 12. Quantos deram certo? 2. Pedro e João. Tiago, que era outro que daria certo, morreu logo no início.
Herodes passou ele ao fio da espada, está escrito na Bíblia. O Tiago, que aparece depois, sendo um pilar da igreja em Jerusalém, é o Tiago, irmão de Jesus, não era o mesmo Tiago da Bíblia, discípulo. Então só 2 deram certo, Pedro e João. De 12 que foram treinados fisicamente, presencialmente por Jesus, só 2 deram certo. A gente quer treinar 50 e quer que 49 deem certo. A gente está pirando. A gente está endoidando. Não tem como. É treinar muito para poucos darem certo contigo. Essa é a regra milenar, não só bíblica, milenar. Então, eu invisto em muitas pessoas, mas eu não espero nada delas. Tem um livro meu chamado Especialista em Pessoas que eu falo isso. Invista em pessoas, não espere nada delas, porque você nunca sabe qual é a semente que vai germinar. Planta de manhã, planta de tarde, não para de plantar, mas você não tem a mínima ideia aonde vai dar o fruto. Então eu treino 30 pessoas para minha equipe e às vezes só 2 ou 3 vão permanecer de verdade e vão dar os frutos que eu espero para aquele negócio ou para aquele projeto. Então Jesus, ele foi um grande exemplo de empreendedorismo. Apesar de não ter uma empresa, ele teve um projeto. Certo. E esse projeto está de pé há 2000 anos, se chama igreja. Boa. E apesar de toda a perseguição, inclusive de Roma, todo o Império Romano, o império mais poderoso de todos os tempos, se levantou contra a igreja e não prevaleceu. Não conseguiu. Então, se em 2000 anos nem o Império Romano derrubou, o que vai derrubar o projeto? Nada. Mas por quê? Porque foi bem fundamentado e bem treinado. Então, tudo que você fundamentar, ou seja, tiver fundamento e treinar bem, vai ser sem prazo de validade, vai ter durabilidade.